Paz, irmãos, tudo bem? Hoje é um dia maravilhoso, nosso discipulado com nossos pastores, maravilhoso. E agora uma devocional só para complementar o dia, né? Que é o meu dia. Hoje a palavra é sobre esperança e espera. Creio que muitos aqui estão esperando em Deus e tendo esperança em alguma coisa com certeza. Então eu creio que hoje Deus vai falar muito no seu coração, tá? Assim como tem falado no meu. Que hoje é um dia muito importante para mim e acho que não poderia ter sido melhor essa palavra. Apesar de eu ter preparado uma outra palavra e Deus mudou totalmente. A gente até comentado com a pastora Carol que seria uma outra palavra e eu tô falando de outra, mas Deus faz do jeito que Ele quer, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, ao qual dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas não cairão, e nem tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não substituirão no juízo, nem os pecados das transgressões dos justos, porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho do ímpio perecerá. Gente, esse Salmo primeiro, ele é nada mais como a obediência a Deus, né? A palavra de Deus é bem clara, obedecer a Deus. Aqui fala da diferença, né? Como nós temos que se comportar como verdadeiros filhos de Deus, não se assentar em rodas de escarnecedores, né? Não fazer aquilo que não deixar que aquilo que entristece o coração de Deus venha deixar nos afastar, né? Testemunho, como está sendo nosso testemunho perante as pessoas, perante os nossos familiares nesse tempo, né? Nós estamos vivendo um tempo de isolamento e eu tenho aprendido muito nesse tempo de isolamento sobre uma semente que eu já vou falar daqui a pouquinho para vocês, né? Mas o capítulo 3 que me chamou mais atenção, né? Fora tudo isso, que é a obediência. Esse versículo é nada melhor que a obediência, né? Aqui a obediência e não ser como os ímpios, certo? Agora aqui, pois será como árvore plantada junto a ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo, e suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. A obediência faz a gente prosperar o nosso caminho, né? Eu acho que tudo que a gente faz para Deus, né? A nossa é como se fosse uma árvore. Nós somos vistos como uma árvore, nossos frutos. Como tem sido a sua árvore nesse momento? Como você tem regado a sua árvore? Como você tem feito, né? Você tem deixado a sua árvore, que é o seu corpo, o Espírito Santo, como diz o capítulo 2, na sua lei. Não, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, a qual medita dia e noite. Como está sendo esse tempo? O que nós estamos? Quais têm sido as nossas prioridades? Ler a Bíblia? Ficar no Facebook? Ficar no Instagram? Não sei. Eu acho que você vai colher o que você está plantando, né? Eu acho que a colheita é certa quando você planta, né? Então, assim, que essa palavra venha falar nos nossos corações. E nisso eu trouxe uma coisa pra vocês que tem ministrado no meu coração, né? Desde quando eu comecei a fazer as minhas devocionais no livro de Josué, eu já tô no livro de Jeremias, eu tenho aprendido muito sobre uma semente que ela se chama tamareira ou tamargueira, geralmente em algumas palavras da Bíblia. E isso vai muito de encontro ao versículo 3, né? Pois é uma planta, ela foi nascida no deserto, né? Na época de Israel, eles plantavam a tamareira, né? E para quem não sabe, eu aprendi e tô amando. A tamareira, ela é uma árvore resistente, é a única árvore que ela não morre no deserto, né? É uma árvore isolada naquela época, que é o que nós estamos vivendo, uma área de isolamento, né? E não muda nada, assim, se você for comparar, né? Como que tem que ser um cristão? Como uma tamareira, certo? Aonde, mesmo ela estando no deserto, ela não deixa de dar os seus frutos, né? Mesmo ela estando no deserto. E aqui em Jeremias,
ela só confirma essa palavra. Jeremias 48, versículo 6. Fugi, salvai a vossa vida, sede como a tamargueira no deserto. Né? O que o profeta Jeremias aqui quer dizer? Que assim que ouvir o que Deus, a palavra de Deus e a profecia, que nós deveríamos correr para o deserto e se comportar como uma tamareira. Né? O que significa isso? No Salmos 20, Salmos 1, que significa aqui, ó. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, qual o seu fruto dará no tempo certo. O que você tem plantado? Qual área da sua vida que você tem esperado em Deus? Qual área da sua vida que você tem plantado, regado, né? Porque assim, não só a tamareira, mas as nossas vidas, nós temos que regar ela diariamente, sabe? Com palavras, sabe? Eu até coloquei alguns exemplos do que significa uma tamareira. E isso vem de encontro às nossas vidas, tá? A tamareira, ela tem um tempo certo de espera. Você vai lá plantar, como diz, nós estamos plantando nossa vida espiritual, né? Eu tô plantando para minha futura família, tô plantando para uma vida espiritual, não sei qual sentido tem sido o seu tipo de plantação nesse momento, como você tem semeado a sua vida, né? Eu sei que em cima de uma obediência, né, onde Deus fala, nós temos que obedecer e não ser como os ímpios, né? E a tamareira, ela traz um ensinamento muito grande. Ela traz uma lição, ela dá uma aula nas nossas vidas, né? Ela é plantada em terra seca, ela é resistente. Então, assim, hoje você pode estar num tempo de deserto, um tempo seco, né? Um tempo de isolamento, onde você muitas vezes fica apreensivo como fazer, mas a tamareira, ela é resistente. Ela resiste. Uma das provas que ela resiste à tempestade. Existe tempestade de areia no deserto, aonde a tamareira, ela cai para um lado, cai para o outro, mas ela volta na posição original assim que cessa a tempestade. Então, como tem sido o seu tempo no meio de tempestade? Você tem caído e ficado? Você tem deixado as coisas chegar a inflamar no seu coração? Ou você tem escutado, colocado na mão de Deus, entregado na mão de Deus e voltado na sua posição original, que é continuar buscando a Deus e crendo que as coisas vão acontecer, né? Outra coisa que a tamareira, ela ensina, que é o tempo de adversidade, né? É o tempo de adversidade, que é o quê? Das tempestades. Ela não sai do lugar, ela não cai. Então, assim, é uma planta muito forte. E é desde a raiz que ela é forte, tá? Então, assim, aonde tem começado a nossa raiz está em Deus, nossos pensamentos estão em Deus, né? Porque não adianta a gente só ser por fora. Ser por fora uma planta bonita, ser por fora uma árvore que aparentemente são frutos bons. E a sua raiz? Onde está a verdadeira essência sua? Onde que você tem colocado realmente a sua oração, a sua devoção, a sua confiança, certo? E essa planta, eu até fui pesquisar um pouco dessa planta, gente, eu pesquisei muito mesmo, porque eu amei saber dela, dessa semente, né? Ela, no tempo de isolamento, deserto, ela continua crescendo. Então, assim, nesse tempo de isolamento, nesse tempo de deserto que nós estamos vivendo, você tem crescido ou você tem apagado o que Deus tem pedido para você, né? E aí eu tenho algumas coisas que eu peguei sobre a tamareira que eu achei muito importante, né? A tamareira, ela serve como alimento e sombra pra gente também no deserto, tá? Então, assim, a sua vida, ela tem servido de sombra para outras pessoas. Você tem conseguido, em meio ao deserto, ajudar outras pessoas também, né? Hoje o que falou no discipulado também, você tá conseguindo ser uma sombra para outras pessoas também, né? Então, assim, nesse tempo de deserto, ela é resistente, ela dá fruto mais gostoso. O gosto da fruta dela é o gosto de mel, né? E ela se transforma no mel também, né? Ela é uma árvore que, mesmo quando ela fica mais velha, os frutos dela ficam mais doce. Então não importa o tempo que você tem do evangelho, você tem que ficar mais doce a cada dia,
Você não pode ficar bitolada como diz assim, eu tenho 15 anos de evangelho, de crente. Mas seus frutos, como estão? Como estão seus frutos? Eles se renovam a cada dia? Você é como a tamareira, que os seus frutos são mais doces a cada dia? Você tem oferecido sombra e palavras doces para as pessoas que estão ao seu redor, na hora de você entregar a palavra, na hora de você falar as coisas para ela, entendeu? É uma raiz, né? Como eu falei, ela é uma raiz, onde nossa raiz ela tem que ser a fé. Então a nossa fé é onde vem a nossa esperança, a nossa perseverança em Cristo. E aqui, ó, ela tem uma coisa muito interessante também, tá? Ela faz a captagem das águas em longa distância. Então, assim, a tamareira ela é colocada no deserto, mas ela consegue crescer até 80 metros para buscar água, para ela não deixar morrer a planta. Gente, é muita coisa muita coisa que a gente tem aprendido, que eu aprendi nessa tamareira, gente. Eu amei. E significa o quê? Que eu acho que eu já falei demais, né? De novo, pra mim. É os sonhos de Deus, né, para nossas vidas. Como a tamareira, o processo de crescimento dela é lento. Mas não importa o tempo que tá levando a sua promessa para Deus. Não importa se vai demorar 10 anos, não sei, 1 ano, 2 meses. O nosso tempo não é o tempo de Deus, né? Para Deus, um dia é 1000 anos, ou 1000 anos é um dia para Deus. Então, assim, não importa o tempo, seja como a tamareira, seja como esse Salmos primeiro fala, né, que tá aqui eu até fechei a Bíblia, na verdade. Como fala do Salmos primeiro, né, que não andeis nas rodas dos escarnecedores, antes medita na palavra dia e noite, né, para você não desvie dela. Eu acho que é o principal, né, que Deus pede pra gente. E é onde faz aqui, ó. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não cairão. O que a gente escutou sobre a tamareira? Ela vira para um lado, vira para o outro a tempestade, mas ela não cai, ela fica firme e ela volta à sua posição original. Ela não muda, não importa o que a gente escuta, não importa o que venham falar pra gente, não importa a circunstância qual nós estamos vivendo, não importa o que nós estamos vendo. Os nossos olhos, a fé é acreditar naquilo que a gente não está vendo. Então que você possa realmente exercer a sua fé e a esperança em Cristo, tá? E ser como essa semente que ela cresce, mesmo que demore no tempo certo. A minha vida, a sua vida vai florescer e vai dar os frutos bons, doce como mel na hora certa, tá bom? Gente, eu falei bastante, mas eu creio, tomara, Deus, que vocês tenham entendido o que eu falei, porque talvez eu não possa estar me expressando, né, como eu entendi, mas que você seja como Deus fala, né? Não importa as tempestades, não importa o tempo de espera. O que importa é a sua esperança e a sua, como diz aqui, a sua esperança, a sua resistência, né? E a sua confiança em Deus, né? No tempo da adversidade, no tempo do isolamento, no tempo da seca. Então é isso, gente. Obediência, né? Não desanimar. A palavra é sobre esperança e esperar em Deus, tá bom? Que nesse tempo que você espera em Deus, que Deus possa te usar cada dia mais e abençoar a sua vida cada dia mais, para que você possa florescer frutos e entregar frutos para as pessoas, tá? Beijo. Fica com Deus, gente.